Olá, meu nome é Tiara, sou psicóloga, especialista em saúde mental e mestre em gestão de serviços de saúde pela UFMG. Sou assessora técnica do COSENS, Minas Gerais, e vou apresentar para vocês a avaliação da rede de atenção psicossocial, análise da cobertura dos CAPs em Minas Gerais. Trabalho realizado por mim e pela doutora Mirela Camargos. A criação da rede de atenção psicossocial é considerada um marco da política de saúde mental e foi instituída no SUS com o intuito de criar, ampliar e buscar articular os diversos pontos de atenção à saúde para pessoas com sofrimento ou transtornos mentais e com necessidades específicas decorrentes do uso de álcool e outras drogas. Os centros de atenção psicossocial, foco do nosso trabalho, destacam-se por serem dispositivos estratégicos na estruturação da RAPS, sendo responsáveis por direcionar a política local de saúde mental. Substitutivos aos hospitais, de caráter aberto e comunitário, possuem um papel estratégico no atendimento à crise. O objetivo do nosso trabalho é avaliar a cobertura dos CAPs em suas diversas modalidades, comparando 2018 com 2011, ano que marca o início da implantação da RAPS, utilizando o estado de Minas Gerais como cenário. Os CAPs possuem diversas modalidades. O CAPS 1, 2 e 3 são para pessoas com intenso sofrimento psíquico resultante de transtornos mentais graves e persistentes e problemas decorrentes do uso de substâncias psicoativas. O CAPS AD2, AD3 e AD4 para pessoas que apresentam intenso sofrimento psíquico devido ao uso de álcool, crack e outras drogas. E o CAPS I para crianças e adolescentes. A nossa metodologia, nós utilizamos dados disponíveis no DataSUS, Kinese e IBGE. E utilizamos o Plano Diretor de Regionalização vigente em 2019, que divide Minas Gerais em 13 macro-regiões e 77 micro-regiões de saúde. Apresentamos aqui a fórmula da taxa de cobertura de CAPs por 100 mil habitantes, sem separar por tipo. Nesse slide, a fórmula da taxa de cobertura de CAPs 1, 2 e 3, saúde mental excluindo CAPs para populações específicas. Nesse outro, a fórmula da taxa de cobertura de CAPs I, infanto-juvenil. E, finalmente, a fórmula da taxa de cobertura de CAPs AD, álcool e outras drogas. Vou apresentar para vocês, então, alguns resultados. Nessa figura 1, a cobertura de CAPs por 100 mil habitantes, ao analisar a taxa de cobertura de CAPs no estado de Minas Gerais, em seu conjunto, sem especificação por tipo, observa-se que a maioria das micro-regiões estava com classificação muito boa e boa em 2018. Percebe-se uma redução importante nos vazios assistenciais, bem como das áreas classificadas como cobertura insuficiente, baixa e regular. Na figura 2, apresentamos a cobertura de CAPs 1, 2 e 3. Vejam que a gente teve um aumento da cobertura e apenas Nanuque e Itajubá apresentaram vazio assistencial para esse tipo de CAPs. Já em relação ao CAPs infanto-juvenil, tivemos um aumento em algumas micro-regiões, mas ainda temos vários vazios assistenciais. Em relação ao CAPs AD, também tivemos vários aumentos, mas ainda com alguns vazios assistenciais. Vou apresentar para vocês agora algumas conclusões. Entre 2011 e 2018, período de análise do presente estudo, houve um crescimento no número de CAPs, que passaram de 175 para 334. Apesar de Minas Gerais ter apresentado uma cobertura geral muito boa, os resultados mostraram que quando a análise é realizada por microrregião, essa não é a realidade. Algumas microrregiões de saúde necessitam de atenção especial, como é o caso de Nanuque. Quando as taxas de coberturas foram avaliadas por modalidade de CAPs, os vazios encontrados foram maiores. Em relação ao CAPs 1, 2 e 3 para 2018, as micro-regiões de Nanuque e Itajubá apresentavam vazio assistencial. Seria esperado que os gestores tivessem maior atenção com esse tipo de CAPs, podendo contribuir para suprir vazios assistenciais de CAPs I e CAPs AD. Em relação ao CAPs I, houve uma redução nos vazios assistenciais de 2011 para 2018. Contudo, a ausência de cobertura de CAPs I em 66% das micro-regiões de saúde em 2018 deve servir de alerta, visto a especificidade do público infanto-juvenil. Observa-se uma ampliação da cobertura de CAPs AD no período, mas permanece um vazio assistencial em 39% das micro-regiões. Como pôde ser visto, há um aumento da cobertura de CAPs e, sendo esses dispositivos estratégicos para o funcionamento da rede, é necessário que não sejam apenas serviços isolados, mas se conectem e funcionem de fato como rede. Dessa forma,
Para além de apresentar coberturas muito boas, é fundamental pensar em processos, melhorar diálogos e trabalhar sempre no aprimoramento dos atendimentos prestados aos usuários. Ainda há muito que aprimorar, mas os ganhos no longo dos anos devem ser reconhecidos e exaltados, assim como a necessidade de avaliar e monitorar o que é realizado em termos de políticas públicas. Algumas contribuições para a gestão. O nosso trabalho pode contribuir para balizar os gestores, apontando onde existem vazios assistenciais que precisam ser observados. Com essa informação, os investimentos podem ser melhor direcionados e aplicados, atendendo a população mineira de maneira equânime, conforme princípios do SUS. Obrigada pela atenção de vocês e estou à disposição.